Eu sempre achei que conhecia minha filha melhor do que qualquer pessoa. Desde pequena, ela tinha aquele brilho nos olhos, aquela teimosia doce que só os fortes carregam, aquela coragem que vinha de dentro, herdada talvez da mãe, talvez das dores da vida, talvez de tudo aquilo que nunca saberemos explicar. Então, quando ela apareceu em casa dizendo que estava namorando um jovem empresário milionário, educado, bonito, articulado, daqueles que todos elogiam antes mesmo de conhecer, eu sorri, abracei, disse que estava feliz por ela. Mas por dentro, senti um leve desconforto, uma pontada que não chegava a doer, mas também não ia embora. Foi como quando você escuta uma música afinada demais, perfeita demais, polida a ponto de se tornar artificial. Eles começaram a aparecer em eventos, em fotos de família, em encontros sociais, sempre impecáveis, sempre alinhados, sempre naquele equilíbrio que mais parecia coreografado do que natural. Minha filha sorria, claro, e sorria bonito, mas havia algo no sorriso dela que parecia ensaiado, como se tivesse sido treinado diante de um espelho até ficar perfeito o suficiente para combinar com o padrão da vida que ele oferecia. O noivo dela, Lucas, falava com uma calma que parecia escolhida. Cada palavra dele soava como se tivesse sido revisada antes de sair da boca. Ele conhecia a profissão de todos da família. Perguntava sobre detalhes, elogiava, dizia as frases certas nos momentos certos. Era o tipo de jovem que impressionava qualquer um. E impressionou. Meu irmão disse que minha filha tinha ganhado na loteria. Minha cunhada chorou no almoço de domingo, repetindo que minha menina merecia aquilo tudo. Amigos nossos comentaram que aquele casamento seria um marco na família, o início de uma nova fase, quase como se estivéssemos casando a última princesa de um reino antigo. Mas eu não conseguia me livrar daquela sensação incômoda, uma espécie de sombra atrás do quadro perfeito. Não era ciúme, não era implicância, não era medo de perder minha filha para uma nova vida. Era alguma coisa que eu não sabia nomear, mas que me deixava atento, como um cachorro velho que já viu perigo o suficiente para reconhecer quando o ar muda de temperatura. O planejamento do casamento foi um espetáculo à parte. A família do noivo bancou quase tudo. O salão, as flores, os músicos, o buffet, até o transporte dos convidados. Eu tentei oferecer para pagar algumas coisas, como o vestido, mas minha filha me deu aquele sorriso tenso e disse: "Pai, deixa, eles fazem questão." Era esse "eles" que me incomodava. Nunca nós, nunca eu e o Lucas, sempre eles. Era como se ela tivesse sido anexada a um sobrenome, absorvida por um sistema onde decisões eram tomadas por um conselho silencioso. E quanto mais o casamento se aproximava, mais eu reparava que minha filha estava diferente. Não infeliz, não triste, apenas apagada, como se alguém tivesse abaixado o brilho da televisão um pouquinho. Às vezes eu a via olhando para o vazio por longos segundos, como se estivesse fazendo cálculos internos. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela dizia: "Claro, pai", mas desviava os olhos logo em seguida. A véspera do casamento foi uma noite em que quase não dormi. Não por ansiedade, mas porque algo dentro de mim parecia inquieto, como uma porta batendo com o vento. E quando finalmente o grande dia chegou, o mundo parecia girar em torno daquele espetáculo milionário que todos chamavam de o casamento do ano. Flores brancas por todos os lados, luzes que mudavam de intensidade de acordo com a música, garçons andando de forma sincronizada, convidados vestidos como se fossem todos personagens de um filme. Minha filha surgiu linda, tão linda, que por um instante esqueci o incômodo. Esqueci todas as sombras, e só consegui enxergar a menina que segurei pela primeira vez em 1996, envolta num cobertor amarelo, com um choro fraco que mais parecia um pedido de desculpas por incomodar. O casamento foi perfeito, impecável, planejado até o último milímetro,
A cerimônia, a música, o discurso da família dele, a forma como todos se emocionavam como se assistissem a um comercial de perfume de luxo. Eu era o pai da noiva. Todos esperavam que eu estivesse radiante. Então eu sorri, apertei mãos, abracei desconhecidos e fiz o papel que esperavam de mim. Mas por dentro, aquele desconforto seguia ali, caminhando como um animal silencioso, circulando ao meu redor. Foi só quando chegamos à festa que percebi o que estava errado. Minha filha falava pouco. Ela sorria, posava para as fotos, beijava o noivo, mas seus olhos não acompanhavam o sorriso. Era como se ela estivesse atuando, como se cada movimento tivesse sido orientado, como se ela soubesse exatamente quando deveria tocar o braço dele, quando deveria rir, quando deveria se inclinar. E ele parecia vigiar mais do que amar. Sempre de olho, sempre atento, sempre observando qualquer detalhe. Não era ciúme, era controle. Um controle tão silencioso que quase ninguém notava. Quase. A música começou a tocar para a dança dos pais e filhos. Minha filha veio até mim, segurou minha mão e naquele instante algo aconteceu. Não foi um gesto teatral. Não foi um pedido explícito. Foi apenas a forma como ela apertou meus dedos, um segundo a mais, um movimento quase imperceptível, mas que só um pai percebe. Ela me olhou. E naquele olhar havia medo. Eu soube, na mesma hora. Soube que algo estava terrivelmente errado. E foi ali, enquanto girávamos devagar no centro do salão e todos nos observavam como se fôssemos parte do espetáculo, que ela encostou o corpo no meu apenas o suficiente para que ninguém percebesse. Deslizou a mão até o meu bolso do paletó e colocou algo ali dentro. Um envelope. Um gesto tão discreto que, se eu não tivesse sentido o toque, jamais teria percebido. Mas eu senti. E quando olhei de relance para ela, ela não sorriu, não piscou, não disse nada. Apenas manteve o rosto sereno e murmurou quase sem mover os lábios: "Pai, me perdoa." E então algo dentro de mim estilhaçou. Ali, naquele instante, eu soube que o casamento perfeito era apenas uma capa brilhante cobrindo algo profundamente errado. E aquele envelope no meu bolso seria o início de tudo que estava prestes a acontecer. Quando finalmente me retirei da pista, com a música diminuindo lentamente e os olhares de todos ainda presos à imagem da dança perfeita entre pai e filha, senti o peso do envelope contra o meu corpo, apertado discretamente no bolso do paletó. Não havia razão para qualquer movimento precipitado, não ali, entre sorrisos ensaiados e flashes de câmeras que registravam o que todos acreditavam ser felicidade genuína. Cada passo que dei para me afastar do centro do salão parecia ecoar em câmera lenta, os sons abafados pela própria consciência, pela percepção súbita de que nada ali era apenas o que parecia ser. Me dirigi para a pequena varanda que dava para o jardim iluminado com luzes amareladas, aquela que poucos convidados ousavam atravessar sem serem notados. As plantas e flores cuidadosamente posicionadas pareciam formar um corredor silencioso, como se o mundo externo tivesse sido afastado por alguns minutos para que eu pudesse finalmente descobrir o que minha filha havia me confiado sem uma palavra, apenas com aquele gesto quase imperceptível. Quando toquei o envelope, senti a rigidez do papel, o peso do segredo que ele carregava e o calor da responsabilidade que se instalava em mim de imediato. Respirei fundo, afastando a euforia das festas, os risos, os brindes e as felicitações. Ali, sozinho, sem testemunhas, abri o envelope. Dentro dele havia um bilhete dobrado, escrito com a caligrafia delicada da minha filha. Mas cada traço carregava uma urgência silenciosa que se infiltrava em mim, como uma sombra que se alongava na parede iluminada pela lua. As palavras eram simples, curtas, mas carregadas de significado. Pai, me ajude. E então,
Ao lado dessas palavras, um breve relato do que ela vinha enfrentando, escondido por trás do brilho do casamento perfeito. Um contrato pré-nupcial extenso, exigências financeiras absurdas e imposições sutis que ela não conseguia questionar, sem gerar conflitos que poderiam se tornar irreversíveis. Ela falava de promessas que não foram cumpridas, de pequenas humilhações veladas, de jantares onde sua voz era quase ignorada e de pressões veladas de pessoas próximas ao marido, sugerindo que ela precisava se comportar de maneira submissa, que não tinha direito a decisões próprias, que a vida dela agora pertencia a outro sistema. Senti um frio percorrer minha espinha. Não era surpresa total. Meu instinto de pai nunca se enganava completamente. Mas o que estava ali era mais concreto, mais perigoso do que qualquer sensação que eu já havia tido. A música do salão se misturava ao som distante das conversas, e tudo parecia aumentar a clareza de cada palavra, de cada vírgula, de cada silêncio que minha filha tinha colocado naquele bilhete. Eu poderia ter gritado, confrontado alguém, chamado a atenção. Poderia ter desfeito a festa com minha presença, criado um escândalo ou simplesmente arrancado o envelope e agido na hora. Mas sabia, em cada fibra do meu corpo, que nada disso traria segurança ou solução. A ação precipitada seria exatamente o que eles esperavam, o que reforçaria o controle do marido e da família dele sobre minha filha. Precisava de estratégia, de paciência, de silêncio. Fechei os olhos e respirei fundo, deixando que a realidade se acomodasse dentro de mim antes de qualquer movimento. Cada detalhe do salão se transformava em observação. Cada gesto dos convidados em possível pista. O sorriso largo do genro, a forma como ele conduzia as conversas, como olhava para os detalhes, como segurava a mão de minha filha com firmeza mais possessiva do que carinhosa. Tudo passou a ser registrado em minha memória com precisão cirúrgica. Cada gesto que todos interpretavam como normal, para mim significava alerta. A noite avançava e a festa se transformava em um pano de fundo para minha investigação silenciosa. Entre brindes e risadas, percebi pequenos sinais. A esposa de um amigo de longa data cochichando com outra convidada, o fotógrafo constantemente ajustando ângulos que ninguém percebia, o genro verificando discretamente seu celular a cada 5 minutos. Tudo parecia coordenado demais, preparado demais, como se a perfeição fosse uma máscara, e eu tivesse acabado de enxergar o rosto atrás dela. Minha filha, por sua vez, mantinha-se próxima a mim sempre que possível, roubando momentos de respiro, sussurrando desculpas que se perdiam no ruído da festa, mas me entregando fragmentos de sua realidade. Suas mãos tremiam levemente, suas respostas eram curtas e medidas, e cada olhar desviava rapidamente para o chão ou para o marido, como se a atenção dele fosse uma força gravitacional que não podia ser ignorada. No meio desse turbilhão de glamour e aplausos, eu senti algo que não havia sentido antes. O peso absoluto da responsabilidade. Aquele bilhete não era apenas um pedido de ajuda. Era um chamado para agir. E não havia espaço para erro. Precisava proteger minha filha sem expor a vulnerabilidade dela, sem levantar suspeitas, sem deixar que o jovem milionário percebesse que sua influência já começava a ser contestada. Sabia que qualquer passo em falso poderia piorar a situação, mas também sabia que não poderia esperar mais. O tempo corria contra nós, e cada minuto gasto em hesitação aumentava o risco de que minha filha se tornasse cada vez mais refém daquilo que deveria ser apenas alegria. Ao me afastar discretamente para o pequeno jardim, observei as luzes refletindo nas copas das árvores e percebi que cada sombra, cada canto iluminado, poderia ser usado a meu favor. Comecei a traçar mentalmente um plano de ação. Ouvir mais, observar mais, coletar informações sem que ninguém percebesse, preparar cada movimento como um xadrez silencioso. Minha filha confiava em mim,
e isso significava que a responsabilidade recaía sobre minhas costas. Fechei o bilhete, guardei o envelope com cuidado e respirei mais uma vez, sentindo que o resto da noite seria apenas o pano de fundo de algo muito maior. Ali, entre a perfeição fingida do casamento, os sorrisos das câmeras e o brilho superficial das joias, eu soube que a verdadeira dança acabara de começar. Uma dança silenciosa entre vigilância, estratégia e proteção. E enquanto observava minha filha, rindo com esforço e segurando a mão do marido, percebi que cada gesto que eu faria a partir daquele instante seria crucial para garantir que ela não fosse subjugada, que sua voz não fosse apagada, que sua vida não fosse controlada por interesses alheios. A festa continuava, mas eu não mais dançava. Meu coração batia com a cadência da responsabilidade. Minha mente já executava movimentos futuros. E minhas mãos apertavam discretamente o envelope, como se nele estivesse o mapa de todo o caminho que precisaríamos percorrer juntos. A noite, que para todos era um momento de celebração, para mim se tornara o início de uma vigilância silenciosa, de uma preparação meticulosa para que minha filha pudesse finalmente ser livre, mesmo dentro de um casamento que parecia destinado a aprisioná-la. E naquela varanda, observando as luzes e os convidados dançarem, eu prometi a mim mesmo que nenhuma sombra, nenhuma máscara de perfeição e nenhuma pressão externa teria mais poder sobre ela enquanto eu estivesse respirando. O bilhete, simples e urgente, tornou-se minha bússola. E a partir daquele momento, cada passo meu seria calculado, cada silêncio seria estratégico, cada ação planejada com precisão cirúrgica, porque a felicidade dela não era mais apenas um desejo, era minha responsabilidade absoluta. Ainda segurando o envelope contra o peito, caminhei devagar pelo jardim iluminado, evitando chamar atenção e respirando fundo para acalmar o turbilhão que começava a se formar em minha mente. Quando finalmente encontrei um canto isolado, longe dos olhares curiosos e das câmeras que capturavam apenas a perfeição aparente, retirei o bilhete e desdobrei o papel com cuidado, como se ali estivesse escrita não apenas a mensagem, mas a própria essência da verdade que minha filha não podia revelar diante de todos. A letra dela era firme, mas havia tremores nos traços que denunciavam o medo, a ansiedade e a urgência que nenhuma festa, nenhum sorriso e nenhuma foto conseguiriam ocultar. Ao ler aquelas palavras, meu coração se apertou e ao mesmo tempo se acalmou, porque finalmente tudo estava exposto. Ela me contou sobre as pequenas restrições que se acumulavam silenciosamente desde o início do noivado, sobre a sensação de estar sempre observada, como se cada passo fosse avaliado, cada gesto pesado de consequências que não podia prever. Detalhou cláusulas do contrato pré-nupcial que a colocavam em posição de vulnerabilidade extrema, condições que na superfície pareciam apenas termos legais, mas que na prática limitavam sua liberdade de agir e decidir, comprometendo não apenas o seu futuro financeiro, mas também sua segurança emocional. Falava de humilhações veladas, de conselhos que vinham mascarados como gentilezas, de momentos em que o sorriso dele não era afeto, mas controle, e de como as expectativas da família dele criavam uma pressão quase insuportável para moldá-la de acordo com padrões que não eram dela. Eu lia cada palavra devagar, absorvendo cada sílaba como se pudesse transformá-la em mapa, em guia para as ações que precisaria tomar. A sensação de urgência que emanava daquele bilhete não era apenas emocional, era prática, quase tangível, como se o papel carregasse consigo o peso do tempo e da necessidade de agir antes que fosse tarde demais. Ao terminar de ler, respirei fundo e percebi que a imagem perfeita que todos viam nas fotos do casamento não passava de uma máscara. O brilho dos vestidos, o luxo do salão, a iluminação cuidadosamente planejada, os músicos, o buffet. Tudo aquilo escondia a realidade que minha filha enfrentava silenciosamente. Era o tipo de situação
que qualquer pessoa poderia confundir com exagero ou nervosismo. Mas eu sabia o suficiente para perceber que cada detalhe do casamento, cada gesto do genro, cada olhar da família dele, funcionava como parte de um mecanismo de controle e que minha filha havia me dado a chave para entender o que ninguém mais poderia ver. Ela confiou em mim e eu sabia que minha responsabilidade não era apenas reagir, mas compreender plenamente o terreno em que estávamos pisando, mapear cada ameaça e encontrar a melhor forma de proteger sua liberdade sem expor sua vulnerabilidade. As palavras do bilhete ainda ecoavam em minha mente quando percebi que não se tratava apenas de questões financeiras ou legais, embora essas fossem graves. Era também emocional. Minha filha me descrevia noites em que sentia que não tinha direito de expressar opiniões, almoços em que suas sugestões eram ignoradas, reuniões familiares onde seu lugar parecia sempre à sombra, e pequenas ações do marido que minavam sua autoconfiança, como se cada gesto tivesse sido calculado para lembrá-la de que agora ela pertencia a outro mundo. Tudo isso escrito com cuidado, quase como se ela própria tentasse se convencer de que ainda poderia lidar com aquilo sozinha. Mas eu sabia que não podia. Eu havia aprendido ao longo dos anos que o silêncio e a paciência muitas vezes se transformam em armas mais poderosas do que a confrontação direta. E naquele momento, segurando o bilhete contra o peito, comecei a construir mentalmente a estratégia que precisaria colocar em prática. Não seria rápido, não seria visível, mas seria eficaz. Precisava de informações, precisava entender cada detalhe do contrato, das finanças, das relações e das intenções ocultas. Cada palavra do bilhete era uma pista, e cada linha me mostrava a urgência de agir antes que minha filha se tornasse completamente refém de um sistema que se apresentava como perfeição. Permaneci ali por longos minutos, observando a festa continuar em seu ritmo artificial, enquanto eu já estava totalmente imerso em cálculos, hipóteses, cenários possíveis e potenciais soluções. Eu sabia que precisava agir com discrição absoluta, pois qualquer indício de reação poderia alertar não apenas o genro, mas a família dele, e isso poderia tornar tudo mais difícil. Mas também sabia que não podia esperar, porque a cada hora que passava, minha filha se mantinha refém de decisões que não eram dela, de um ambiente controlado e de expectativas que pesavam como correntes invisíveis. Naquele instante, compreendi que minha função não era apenas proteger, mas também liderar silenciosamente a operação de libertação, garantindo que ela pudesse retomar controle de sua vida sem que ninguém percebesse até que tudo estivesse seguro. O bilhete que parecia simples se transformou em um mapa, uma orientação clara de onde os perigos se escondiam e quais passos precisariam ser dados. E enquanto a música continuava, os convidados dançavam, brindavam e sorriram sem perceber. Percebi que havia algo ainda mais profundo no gesto da minha filha. A confiança absoluta de que eu saberia o que fazer, que eu não falharia, que mesmo diante de toda a aparência de perfeição e normalidade, eu seria capaz de navegar pelas sombras que ninguém mais via. A festa prosseguia, mas para mim, tudo havia mudado. Cada sorriso falso, cada brinde, cada elogio se tornava parte de um pano de fundo que precisava ser decifrado, uma cortina atrás da qual se escondiam verdades que somente eu poderia revelar e enfrentar. Segurei o bilhete mais uma vez, respirei fundo e prometi a mim mesmo que nada daquele brilho superficial ofuscaria minha atenção, que nenhuma distração tiraria meu foco, que cada passo seguinte seria calculado com paciência, inteligência e precisão, porque a liberdade e segurança da minha filha agora dependiam de mim. A partir daquele momento, não havia festa, não havia luxo, não havia sorriso que pudesse me distrair. Havia apenas ela, o bilhete e a responsabilidade que carregava silenciosamente como um escudo invisível entre ela
e um mundo que parecia perfeito demais para ser confiável. Cada movimento meu dali em diante seria feito com cuidado absoluto, observando, registrando, planejando e preparando o terreno para que o pedido simples, mas urgente, contido em um pedaço de papel, fosse atendido com toda a eficiência, sigilo e firmeza que a situação exigia. Eu sabia que o restante da noite seria apenas um prelúdio, que as decisões reais viriam depois, longe de olhares atentos, longe de flashes de câmeras, longe de todos, e que cada passo que desse dali em diante poderia definir a vida dela para sempre. Ainda com o bilhete apertado no bolso do paletó, respirei fundo e caminhei lentamente pelo salão, cumprimentando parentes e conhecidos com um sorriso que escondia cada preocupação que crescia dentro de mim. Cada gesto era calculado, cada palavra medida, porque eu sabia que qualquer sinal de alerta poderia ser interpretado como curiosidade ou intromissão. E isso poderia levantar suspeitas no genro, que certamente tinha olhos e ouvidos atentos por todo o evento. À medida que a noite avançava, minha mente não se concentrava mais nos brindes, nas músicas ou na decoração, mas sim nos detalhes sutis que indicavam algo errado. Observei como ele conversava com os convidados, a forma como direcionava o olhar para minha filha em intervalos regulares, como se a vigiando constantemente, mesmo nos momentos em que todos pareciam distraídos. Notei também a maneira como algumas pessoas se aproximavam dela discretamente, sussurrando algo que ela respondia com um gesto quase imperceptível, um aceno de cabeça ou um olhar rápido para mim, mas sem falar em voz alta. Cada sinal era um fragmento de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia montar completamente, mas que começava a se formar em minha mente. A festa continuava, mas para mim cada conversa, cada gesto e cada olhar carregava um peso diferente. Um brinde aqui, uma risada ali, e eu anotava mentalmente, fragmentando tudo, buscando padrões, tentando entender quem eram aliados, quem eram curiosos, quem poderia ter intenções ocultas. O genro parecia confiante, seguro de si, aquele tipo de segurança que não precisa ser verbalizada, mas que é perceptível em cada movimento, em cada postura, em cada olhar de aprovação silenciosa que distribuía a pessoas selecionadas. E minha filha, ainda próxima a mim em momentos estratégicos, transmitia sinais sutis, pequenos gestos que indicavam que ela sabia que eu estava atento e que confiava plenamente em minha discrição. Percebi que a primeira ação seria compreender o terreno antes de intervir. Não podia simplesmente confrontar, não podia apenas retirar minha filha dali sem entender os riscos e as consequências. Precisava conhecer cada detalhe, cada potencial armadilha, cada movimento que pudesse comprometer nossa estratégia. Durante a festa, aproveitei pequenos momentos para interagir com pessoas-chave. O fotógrafo, que parecia sempre estar próximo demais, a assessora do casamento, que controlava discretamente o fluxo dos convidados e dos espaços, alguns parentes mais próximos, que talvez tivessem conhecimento de detalhes que não estavam sendo divulgados. Cada conversa era cuidadosamente conduzida, cada pergunta feita de forma natural, como se eu estivesse apenas interessado em detalhes triviais da festa, mas na verdade coletando informações vitais sobre a dinâmica que minha filha enfrentava diariamente. Ao mesmo tempo, observei a interação do genro com outras pessoas, analisando padrões de comportamento, expressões faciais e gestos corporais que pudessem revelar intenções, frustrações ou segredos que ele tentava esconder sob a máscara de perfeição. Percebi detalhes sutis que para outros passariam despercebidos. O jeito como ele olhava para minha filha, quando ninguém estava olhando, a frequência com que verificava mensagens no celular, a maneira como corrigia discretamente o posicionamento de objetos e pessoas no salão. Tudo isso apontava para um controle meticuloso,
quase obsessivo, e minha percepção se aguçava a cada instante, consciente de que cada movimento poderia ser decisivo. Minha filha, por sua vez, mostrava sinais de cansaço emocional. Seu sorriso, embora presente, já não alcançava os olhos. Ela tentava parecer à vontade, participando das conversas, interagindo com os convidados, mas era perceptível para mim que cada gesto era medido, cada palavra cuidadosamente escolhida. Os sinais do bilhete, o pedido silencioso, a urgência contida em poucas palavras, se confirmavam em sua postura, em sua respiração, em seus olhares rápidos para mim. A noite se estendia e eu continuava minha vigilância silenciosa, aproveitando cada oportunidade para observar padrões, coletar indícios e planejar ações futuras. Ao perceber que algumas pessoas do lado do genro conversavam discretamente com outros convidados, notei que havia interesses ocultos que poderiam ser explorados em nosso favor. Comecei a pensar em maneiras de obter documentos, mensagens ou registros que pudessem comprovar qualquer intenção de manipulação ou pressão que ela estivesse sofrendo, de forma que, quando necessário, pudéssemos agir com segurança e autoridade. Enquanto a festa continuava, senti uma mistura de preocupação e determinação que me impulsionava a manter o controle absoluto da situação. Cada movimento que eu fazia, cada palavra que dizia, cada sorriso que distribuía, era parte de uma estratégia silenciosa que se estendia para além da noite, para além do casamento, para além da percepção de qualquer outra pessoa. Eu sabia que aquela festa, embora magnífica e perfeita aos olhos de todos, era apenas a superfície de uma realidade mais complexa e que minha missão estava apenas começando. Cada detalhe coletado, cada gesto observado, cada palavra ouvida era armazenado na memória, como peças de um mapa que me permitiria, nos próximos dias, conduzir minha filha para fora de uma situação potencialmente perigosa, garantindo sua segurança emocional, financeira e física. A confiança que ela depositava em mim, transmitida silenciosamente através do bilhete e dos gestos sutis durante a dança, era a força que me mantinha firme. E enquanto os convidados brindavam e dançavam, alheios a qualquer sombra que pairava sobre aquela celebração, eu traçava, passo a passo, mentalmente, cada movimento futuro, preparando o terreno para que nenhum detalhe passasse despercebido, para que cada ameaça fosse identificada, cada armadilha neutralizada e, sobretudo, para que minha filha pudesse finalmente recuperar sua liberdade e viver sem a pressão e o controle que aquele casamento tentava impor sobre ela. Assim, entre luzes brilhantes, música e aplausos, minha investigação silenciosa se instalou com precisão cirúrgica e eu sabia, com absoluta certeza, que cada passo seguinte dependeria da paciência, da observação e da capacidade de agir no momento exato, transformando informações aparentemente triviais em instrumentos poderosos de proteção e liberdade. A noite prosseguiu, mas para mim o relógio não contava horas de festa, contava oportunidades, sinais e pistas. Cada gesto da minha filha, cada palavra do genro, cada olhar entre os convidados era registrado, analisado e ponderado. Eu sabia que a verdadeira dança estava apenas começando, e que quando chegasse o momento certo, cada detalhe cuidadosamente observado se transformaria em ações decisivas que garantiriam que o pedido contido naquele pequeno bilhete não fosse apenas uma súplica silenciosa, mas a chave para libertar minha filha de uma prisão invisível, mantida por aparências, riqueza e controle velado. Nos dias que se seguiram à festa, acordei com uma inquietação que não me deixava, como se o bilhete deixado por minha filha tivesse despertado algo dentro de mim, algo que não poderia ser ignorado. Cada manhã começava cedo, com café amargo
e pensamentos calculados, analisando cada gesto da noite anterior, cada expressão do genro, cada detalhe do contrato que ele havia feito assinar. Não se tratava apenas de legalidade ou burocracia, mas de um padrão de comportamento que se escondia atrás da fachada de jovem bem-sucedido. A princípio, busquei entender a fundo as cláusulas do pré-nupcial, aquelas páginas frias que pareciam inofensivas à primeira vista, mas que, lidas com atenção, revelavam um domínio absoluto sobre decisões financeiras, morais e até emocionais da minha filha. Era como se cada palavra tivesse sido colocada não apenas para proteger bens, mas para controlar escolhas, restringir liberdade, estabelecer limites invisíveis que só seriam percebidos quando fosse tarde demais. Não me contentava apenas com a leitura das páginas. Precisava compreender o homem por trás do contrato, sua trajetória, seus negócios, suas relações. Comecei discretamente, conversando com antigos colegas dele, pessoas que trabalhavam nos mesmos setores empresariais, verificando notícias, contratos, registros e até pequenas menções em redes sociais. Descobri que Lucas não era apenas um jovem milionário de sorte ou herdeiro, mas alguém que havia construído uma rede complexa de relações e investimentos, algumas limpas e outras duvidosas, que conferiam a ele poder e influência muito além daquilo que ele mostrava em jantares e festas. Cada descoberta reforçava o que eu já suspeitava. Minha filha estava sendo inserida em um ambiente de manipulação sutil, um sistema cuidadosamente montado para restringir sua autonomia e subordiná-la a interesses que não eram os dela. O que me aterrorizava não era apenas o controle financeiro, mas a capacidade de impor um padrão de vida e decisões que poderiam aprisioná-la sem que ninguém percebesse até que fosse tarde demais. As informações que consegui foram anotadas mentalmente e, aos poucos, estruturadas em um plano de ação. Eu precisava agir sem ser notado, sem levantar suspeitas, mas precisava agir rápido, porque cada dia que passava representava um aprofundamento dessa dependência silenciosa. Durante esse período, comecei a analisar comportamentos anteriores, pequenas ações que agora, sob outra perspectiva, revelavam intenções claras. Observações discretas do genro nas redes sociais mostravam elogios a postagens de pessoas influentes, mensagens direcionadas que demonstravam persuasão e controle, e comentários velados sobre decisões da minha filha que indicavam que ele a monitorava constantemente. Tudo isso se encaixava no que ela havia descrito no bilhete: pressão constante, pequenas humilhações, imposições invisíveis que corroíam sua confiança, sua liberdade, sua segurança emocional. Não havia tempo para hesitação. Entendi que a proteção da minha filha exigia ação planejada e calculada, mas silenciosa, porque qualquer demonstração de força precipitada poderia desencadear resistência, manipulação ou até represálias. Meu primeiro passo foi buscar apoio jurídico, discretamente. Conversei com advogados de confiança, sem mencionar nomes, apenas explicando cenários hipotéticos, avaliando as possibilidades de resguardar os direitos da minha filha e garantir que nenhuma cláusula do contrato fosse usada de maneira abusiva. Paralelamente, busquei entender os detalhes financeiros que poderiam oferecer liberdade de ação. Descobri contas que não estavam sob o nome dela, investimentos que não eram acessíveis, negócios que poderiam ser utilizados para assegurar autonomia caso fosse necessário. Cada detalhe era absorvido, catalogado e transformado em plano de contingência. Mas não bastava apenas entender contratos e finanças. Precisava também compreender a psicologia do genro, sua forma de agir, de manipular, de influenciar. Revi cada interação, cada gesto, cada palavra dita por ele durante os eventos, observando padrões de comportamento. Descobri sutilezas que indicavam controle emocional, uso de charme como ferramenta de manipulação e capacidade de planejar a longo prazo, o que exigia de mim atenção redobrada.
Ao mesmo tempo, mantive contato constante e discreto com minha filha, usando conversas sutis e observações indiretas para extrair informações, garantir que ela não se sentisse sozinha ou exposta e reforçar que eu estava presente, vigilante e pronto para agir no momento certo. Cada reunião, cada jantar, cada gesto aparentemente trivial se tornou uma oportunidade de coletar informações, de compreender o terreno em que estávamos inseridos, de mapear estratégias de proteção e, se necessário, de resgate. A sensação de urgência aumentava a cada dia, e a responsabilidade de agir com inteligência e discrição era esmagadora. No entanto, apesar do peso da situação, eu me sentia mais vivo do que jamais havia me sentido, consciente de que a missão que carregava era não apenas proteger minha filha, mas garantir que sua liberdade e dignidade fossem restauradas. A cada noite, enquanto todos dormiam, eu revisava mentalmente cada detalhe. Contratos, padrões de comportamento, movimentações financeiras e potenciais aliados silenciosos. Cada peça se encaixava em um quebra-cabeça maior e minha determinação crescia. Sabia que o caminho seria delicado, que cada passo precisava ser calculado e que a hora de agir ainda não tinha chegado. Mas a certeza de que tudo poderia ser revertido, de que minha filha poderia recuperar sua autonomia e liberdade, me mantinha firme, atento e paciente. O bilhete simples e urgente se transformava em um guia invisível, lembrando-me de que a festa, o luxo, a perfeição superficial eram apenas fachada, e que a verdadeira realidade exigia atenção, estratégia e coragem silenciosa. E assim, naquele período de observação minuciosa e investigação discreta, comecei a delinear o que seria o resgate da minha filha, passo a passo, como um maestro conduzindo uma sinfonia silenciosa, preparando cada movimento com precisão, sabendo que a liberdade dela dependia da minha habilidade em ver o que ninguém mais via e agir no momento exato em que cada peça do jogo estivesse pronta para ser movida. Nos dias que se seguiram à minha investigação silenciosa, comecei a perceber que não havia mais espaço para hesitação. Cada detalhe que eu havia reunido sobre contratos, cláusulas, movimentações financeiras e comportamentos do genro me indicava uma verdade clara. Minha filha estava cercada por um controle sutil, mas absoluto, e a liberdade dela dependia de planejamento estratégico, precisão e discrição. Não era apenas uma questão de retirá-la de um ambiente hostil. Era também assegurar que ela não fosse mais manipulada, monitorada ou pressionada de forma invisível. Cada passo precisava ser pensado com antecedência. Cada ação calculada para que não houvesse reação inesperada ou escândalo público. Comecei pelo essencial, criar uma rota de saída que não chamasse atenção. Avaliei horários, entradas e saídas da casa, rotas alternativas, meios de transporte que passassem despercebidos, até mesmo pontos de observação de vizinhos ou câmeras que poderiam registrar movimentos. Tudo precisava ser perfeito, porque um pequeno deslize poderia significar alerta imediato e a interrupção de todo o plano. Paralelamente, organizei documentos importantes que poderiam ser necessários: contratos, cópias de registros bancários, qualquer informação que provasse a realidade que minha filha enfrentava e garantisse sua proteção legal. Cada papel, cada registro, cada comprovante foi cuidadosamente catalogado e mantido em segurança, separado do restante de nossas vidas, pronto para ser utilizado no momento certo. Mantive contato constante e discreto com minha filha, usando sinais sutis e encontros curtos que pareciam triviais para qualquer um, mas que nos permitiam alinhar ações, compartilhar informações e reforçar confiança. Ela precisava sentir que não estava sozinha, que sua voz ainda tinha eco e que, mesmo em silêncio, eu estava conduzindo cada movimento em seu favor. Paralelamente,
Comecei a preparar aliados estratégicos, pessoas em quem podia confiar, discretamente envolvidas para que pudessem intervir se necessário. Advogados, amigos próximos, familiares que conheciam nosso histórico e podiam agir sem questionamentos ou exposição. Cada conversa era codificada, cada detalhe cuidadosamente filtrado para que ninguém suspeitasse da magnitude do que estava sendo planejado. Em casa revisitei cada canto, cada objeto, cada rotina, percebendo detalhes que antes passavam despercebidos. As pequenas rotinas do genro, os horários de visitas, o fluxo de funcionários, até mesmo padrões de comportamento de convidados e conhecidos se tornaram informações valiosas. Cada fragmento que antes parecia banal, agora tinha relevância para garantir que minha filha pudesse ser retirada da situação sem confrontos ou alardes. E enquanto isso, mantive minha aparência calma, até mesmo sorridente quando necessário, em público e em eventos sociais. Não podia demonstrar pressa, medo ou qualquer tipo de apreensão, porque isso alertaria o genro e poderia comprometer meses de observação silenciosa. Cada gesto meu era estudado, cada palavra ponderada, como um xadrez que se movia lentamente, peça por peça, até que o momento certo chegasse. No plano mental que eu construía, defini prioridades. Primeiro, garantir que minha filha tivesse recursos imediatos para se sustentar, caso fosse necessário se afastar rapidamente. Segundo, assegurar que nenhum documento ou cláusula contratual pudesse ser usada contra ela. Terceiro, criar um ambiente seguro para que, quando saísse, pudesse retomar o controle da própria vida sem pressões externas. Tudo isso exigia paciência, disciplina e cálculo. A noite chegava, mas minhas observações não cessavam. Cada vez que via minha filha interagir com o genro, cada sorriso forçado, cada gesto contido, eu anotava mentalmente, como se estivesse escrevendo um roteiro invisível que apenas eu poderia seguir. Entendi que a fuga não seria um ato de heroísmo ou confronto aberto, mas uma operação silenciosa, discreta, precisa, onde a informação, a estratégia e a paciência se tornariam nossas armas mais poderosas. Ao mesmo tempo, comecei a pensar em refúgios seguros, lugares onde ela pudesse se estabelecer temporariamente sem ser rastreada. Acessos a recursos financeiros controlados por nós, meios de comunicação seguros para manter contato e garantir que, mesmo em distância, sua segurança fosse mantida. Cada detalhe do planejamento se transformava em uma teia de proteção, onde cada fio precisava estar no lugar certo, onde nenhuma peça poderia falhar. E enquanto eu caminhava pelo jardim da festa, observando as luzes refletindo nas folhas e as sombras dançarem lentamente pelo chão, percebi que minha função havia se transformado. Não era mais apenas a de pai preocupado. Eu me tornara estrategista, observador, planejador de uma operação silenciosa, conduzindo cada movimento para garantir que minha filha pudesse ser livre novamente, sem traumas, sem pressões, sem subjugação. Cada decisão, cada passo, cada cálculo se apoiava na confiança que ela depositou em mim ao deslizar aquele envelope silencioso no meu bolso. Cada gesto meu era uma promessa de que eu cumpriria meu papel e que, mesmo diante da aparente perfeição do casamento e da riqueza ostentada, nenhum controle sobre a vida dela prevaleceria enquanto eu estivesse vigilante. E assim, entre luzes, música distante e risos de festa, a operação começou a se desenrolar na minha mente, silenciosa e implacável, com a certeza de que, quando chegasse a hora, minha filha não apenas seria retirada de um ambiente de controle, mas retornaria ao seu próprio poder, à sua autonomia e à segurança que lhe era de direito, tudo conduzido com precisão, inteligência e cuidado absoluto, sem que ninguém pudesse perceber até que fosse tarde demais para interferir.
A responsabilidade pesava sobre meus ombros, mas eu a carregava com a certeza de que cada passo estava sendo dado da forma correta, cada movimento planejado com antecedência, e que a liberdade de minha filha seria restaurada sem escândalos, sem humilhações públicas, apenas com a força silenciosa de quem observa, compreende e age no momento certo. A rotina de observação e planejamento seguia silenciosa, mas intensa, e em minha mente cada detalhe registrado se transformava em mapa estratégico para proteger minha filha. No entanto, apesar da cautela, chegou o momento inevitável em que o genro revelou sua face mais agressiva, não física, mas emocional e psicológica, mostrando que o controle exercido até então tinha limites e que sua arrogância e poder financeiro o faziam acreditar que podia manipular tudo e todos à sua volta. Foi durante um jantar em família, aparentemente inofensivo, que ele deixou transparecer, mesmo que de maneira velada, que não aceitava questionamentos, que não toleraria qualquer desvio das expectativas que ele impunha. Ele falou com tom condescendente, misturando elogios com críticas sutis, corrigindo o comportamento da minha filha, apontando falhas imaginárias e reforçando a necessidade de sua submissão aos padrões que havia estabelecido. Percebi imediatamente a tensão crescente nos ombros dela, o olhar baixo, a respiração contida, a hesitação em qualquer palavra que tentasse dizer. E foi nesse instante, ao observar cada movimento, cada gesto e cada palavra cuidadosamente escolhida, que compreendi que aquilo não se limitava mais a pequenas pressões ou imposições veladas. Agora, havia ameaça real, uma demonstração de que ele acreditava ter poder absoluto sobre minha filha e sobre qualquer tentativa de contestação. Senti uma pontada de raiva, mas também clareza. Era o momento em que a paciência, até então necessária, deveria se transformar em ação estratégica. Sabia que qualquer reação direta seria arriscada, poderia levar a represálias imediatas, aumentar a pressão sobre minha filha e tornar nossa intervenção mais difícil. Então mantive a postura calma, a voz medida, cada gesto controlado, mas internamente comecei a traçar os movimentos que precisaria fazer para neutralizar o poder dele, proteger minha filha e garantir que cada ameaça fosse respondida com precisão. À medida que o jantar prosseguia, ele continuava suas tentativas de manipulação, usando palavras escolhidas, olhares avaliadores e gestos de domínio. Observando, notei pequenas falhas. A insegurança escondida sob a arrogância, o medo de exposição, a necessidade de aprovação social que ele não admitia. Tudo isso se transformou em informações preciosas, peças do quebra-cabeça que me permitiriam agir com discrição, mas de maneira definitiva. Minha filha, por sua vez, tentava se manter firme, mas era perceptível o desgaste emocional. Cada sorriso que ela forçava, cada palavra cuidadosamente medida, cada gesto contido era um pedido silencioso de ajuda. Eu sentia, profundamente, que não podia mais apenas observar. A pressão havia atingido o ponto em que a liberdade dela estava em risco real. Ao final do jantar, quando todos se retiraram para o salão de festas, percebi que havia chegado o momento de colocar em prática a primeira fase do plano. Criar oportunidades para ela se afastar de maneira segura, planejada, sem alertar o genro ou qualquer pessoa próxima que pudesse ser usada para monitorar nossas ações. Retirei discretamente a filha do ambiente, oferecendo desculpas plausíveis, justificativas que não levantassem suspeitas, criando uma narrativa que ela pudesse usar diante de qualquer pergunta. Cada passo foi calculado. A rota escolhida, os locais de parada, o transporte seguro, a forma de comunicação e a preparação para qualquer eventualidade. Enquanto caminhávamos, senti o peso da responsabilidade crescer, mas também uma determinação silenciosa que me impulsionava a não falhar.
Sabia que minha filha confiava em mim cegamente, que cada gesto meu seria interpretado como direção segura e que qualquer erro poderia comprometer toda a operação. No carro, ela finalmente respirou aliviada, mas ainda havia medo nos olhos. Segurei sua mão e, sem palavras, transmiti que estava tudo sob controle, que cada movimento tinha sido planejado, que a liberdade dela seria restaurada. Ao longo da noite, seguimos para um refúgio seguro, previamente preparado, com acesso a recursos financeiros, comunicação discreta e proteção jurídica já organizada. Cada detalhe havia sido antecipado: documentos essenciais, contatos estratégicos, informações sobre o genro e suas fraquezas, planos de contingência para qualquer tentativa de interferência. A segurança da minha filha tornou-se prioridade absoluta, e enquanto ela descansava, ainda nervosa e apreensiva, revisei mentalmente cada passo, assegurando que nada fora esquecido, que cada risco fosse mitigado, que cada potencial ameaça tivesse uma resposta pronta. Ao refletir sobre a situação, percebi que o genro acreditava controlar tudo. Mas na realidade, cada movimento dele, cada ato de arrogância, cada tentativa de manipulação havia sido monitorado, registrado e antecipado. Ele se considerava invencível, mas havia subestimado minha presença, minha capacidade de observação e minha paciência estratégica. Enquanto minha filha dormia em segurança, percebi que o estopim que havia acionado toda a operação não foi um gesto grandioso ou confrontador, mas a demonstração silenciosa de que seu controle absoluto tinha limites e que cada ameaça seria neutralizada com inteligência, planejamento e precisão. Naquela noite, percebi que cada pequeno detalhe, cada observação silenciosa, cada planejamento meticuloso estava se transformando em um mecanismo de proteção infalível, e que a verdadeira liberdade da minha filha não seria apenas uma questão de sorte, mas de estratégia e paciência implacáveis, onde cada ação futura seria calculada para garantir que ela pudesse viver sem pressões, sem medo e sem controle de terceiros, restaurando sua autonomia e dignidade de maneira completa e definitiva. E enquanto o mundo continuava a girar lá fora, com festas, risos e brilho superficial, eu sabia que a verdadeira batalha havia começado e que cada passo seguinte definiria o curso da liberdade e da vida da minha filha, de forma silenciosa, segura e irrevogável. Chegou o momento que eu sabia que não poderia mais adiar. A noite estava fria, mas clara, iluminada pela lua que refletia levemente nas janelas da mansão, criando sombras longas e silenciosas pelos corredores que pareciam tão perfeitos quanto a fachada que todos viam. Cada detalhe da casa, cada objeto colocado com precisão, cada luxuoso móvel era parte do cenário que escondia o controle absoluto do genro sobre minha filha. Ela estava ali, em silêncio, olhando para a decoração que os convidados tanto admiravam, mas que para nós representava algo completamente diferente. Uma prisão elegante, invisível e minuciosa. Cada passo que dei naquela noite foi calculado. Não podia haver alarde, não podia haver qualquer sinal que levantasse suspeita. Precisava que minha filha saísse como se nada estivesse acontecendo, como se estivéssemos apenas dando um passeio noturno, mas cada movimento deveria ser seguro, discreto e definitivo. Expliquei em sussurros curtos cada gesto a ela, cada detalhe da rota que seguiríamos, cada precaução que deveria ser tomada. Ela ouviu atentamente, a tensão visível em seus ombros, mas também a confiança em meus olhos. Sabia que podia confiar em mim completamente, que cada passo que eu desse estaria calculado para proteger sua liberdade e segurança. Caminhamos pelo salão principal, passando pelos quartos decorados e corredores iluminados, evitando qualquer olhar que pudesse perceber nossa movimentação. A precisão era crucial.
Cada porta aberta, cada som de chão rangendo, cada reflexo de luz era considerado e controlado. O carro já estava posicionado estrategicamente fora da visão da mansão e dos vizinhos, pronto para nos levar para um refúgio seguro. Cada movimento que minha filha fazia ao meu lado era cuidadosamente guiado, e cada passo meu era medido para não despertar suspeitas. Ela carregava apenas o essencial, objetos pessoais que poderia precisar imediatamente, enquanto documentos, registros e recursos financeiros já haviam sido previamente organizados e preparados. O plano havia sido estudado minuciosamente nos dias anteriores. Cada contato confiável, cada possível apoio, cada alternativa de rota, cada detalhe que pudesse garantir que nenhum obstáculo imprevisto colocasse em risco a segurança dela. E enquanto dirigíamos silenciosamente pelas ruas quase desertas, o coração batendo em ritmo acelerado, percebi o quão vulnerável ela se sentia, mas também o quanto confiava em minha capacidade de conduzir a operação. As luzes da cidade passavam como borrões pela janela, e cada sombra parecia amplificar a sensação de que estávamos atravessando não apenas ruas, mas um território de controle, manipulação e ameaça invisível, do qual precisávamos escapar sem deixar rastro. Minha mente revisava cada detalhe do genro, cada comportamento, cada expressão observada, cada padrão de controle que havíamos estudado. Tudo indicava que ele acreditava ter poder absoluto, mas naquele instante eu sabia que ele subestimava a determinação e o planejamento que haviam sido cuidadosamente construídos. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem, nenhum gesto poderia alertá-lo, porque cada ação nossa estava pensada para passar despercebida, para transformar sua percepção de controle em mera ilusão. Durante a viagem, mantive minha filha calma, falando pouco, mas transmitindo segurança. Cada palavra minha tinha um objetivo: mostrar que estávamos no controle, que cada risco havia sido previsto, que nenhuma surpresa poderia nos impedir de alcançar um local seguro, onde ela pudesse finalmente respirar sem pressão, sem medo e sem controle externo. Chegamos ao refúgio, um local cuidadosamente escolhido por sua segurança, privacidade e recursos adequados. Ao adentrar o ambiente, percebi a mudança imediata em sua postura. Tensão se dissolvendo lentamente, ombros relaxando, respiração mais tranquila. Tudo havia sido planejado para criar esse momento de alívio, essa sensação de liberdade recém-descoberta, ainda que temporária, mas essencial para recomeçar. Enquanto ela explorava o espaço seguro, comecei a organizar documentos, registrar informações e preparar cada etapa do plano que ainda estaria por vir, porque sabia que aquela fuga era apenas o início de uma série de movimentos estratégicos que garantiriam que sua autonomia fosse restaurada de forma completa e definitiva. E mesmo enquanto a lua continuava a iluminar suavemente a noite lá fora, percebi que havíamos conseguido mais do que apenas escapar de uma mansão luxuosa. Havíamos rompido o primeiro obstáculo de um caminho cuidadosamente construído, garantindo que minha filha pudesse finalmente respirar em segurança, mesmo em meio a um mundo que até então a pressionava, controlava e manipulava em silêncio. Aquela noite, marcada pelo cuidado, precisão e observação silenciosa, não seria lembrada por ninguém mais, mas para nós representava o início de uma transformação silenciosa, onde o controle que outrora parecia absoluto se tornava ilusório, e a liberdade, embora delicada e recém-descoberta, começava a tomar forma de maneira firme, segura e irrevogável. Cada minuto da fuga, cada gesto calculado, cada respiração contida, foi essencial para garantir que nada fosse deixado ao acaso e que a segurança, a liberdade e a dignidade da minha filha fossem restauradas com precisão, estratégia e cuidado absoluto, estabelecendo o terreno para as ações futuras que garantiriam que nenhum poder externo pudesse mais ameaçar sua vida, suas decisões
ou sua autonomia, transformando aquela noite em marco silencioso de vitória e proteção. O amanhecer chegou silencioso, e com ele a sensação de que havíamos completado a primeira fase do plano sem alarde, mas de maneira decisiva. Minha filha estava segura em um refúgio cuidadosamente preparado, com acesso a recursos, comunicação discreta e proteção jurídica já organizada. E cada detalhe havia sido executado com precisão. Mas eu sabia que a notícia não demoraria a chegar, que o genro, ao perceber a ausência dela, tentaria de imediato recuperar o controle e impor sua vontade através de qualquer meio disponível. E foi exatamente isso que aconteceu. Mensagens começaram a chegar quase que simultaneamente, algumas agressivas, outras implorando explicações, todas carregadas de arrogância e frustração. Ele acreditava, com toda a certeza de seu poder financeiro e influência social, que ainda poderia manipular a situação, mas subestimara completamente a preparação silenciosa e estratégica que havíamos implementado. Cada ligação não atendida, cada mensagem ignorada era para ele motivo de confusão e ansiedade. Mas para nós, era parte do controle absoluto da situação, porque eu sabia que a paciência e a estratégia silenciosa funcionariam como escudo. Não havia necessidade de confronto direto, não havia necessidade de alarde público. Cada gesto do genro, cada tentativa de pressão era absorvida, analisada e convertida em informação útil, garantindo que qualquer movimento dele fosse antecipado e neutralizado sem que percebesse. Ele enviou advogados, procurou familiares, questionou amigos próximos, tentou manobras legais, mas tudo isso colidiu contra a rede silenciosa que já havíamos construído. Documentos organizados, registros financeiros, informações sobre o contrato pré-nupcial e a situação emocional da minha filha foram preparados para qualquer eventualidade, e cada tentativa de ameaça foi neutralizada por evidências claras, medidas preventivas e planejamento meticuloso. O genro, acreditando ter controle absoluto, não percebeu que cada passo que dava, cada ação que tentava, apenas confirmava a eficácia de nossa estratégia. As mensagens dele, agora mais desesperadas e agressivas, eram respondidas com silêncio calculado ou com intervenções legais precisas, cada uma cuidadosamente medida para evitar escalada e exposição, mas ao mesmo tempo demonstrando que seu poder era ilusório diante da organização e da observação detalhada que havíamos implementado. Ao longo daquele dia, percebi a transformação na postura dele. A arrogância inicial, que antes parecia impenetrável, começou a ceder, substituída por frustração, impaciência e tentativas de manipulação mais intensas que, no entanto, caíam em terreno controlado, sem efeito real. Cada ligação interrompida, cada mensagem ignorada, cada movimento frustrado reforçava a confiança de minha filha, que agora percebia, com clareza crescente, que sua liberdade não dependia de negociações, súplicas ou compromissos com quem tentava controlá-la, mas sim da estratégia cuidadosa que havíamos executado. Ao mesmo tempo, comecei a estruturar os próximos passos, antecipando cada reação, prevendo cada tentativa de retomada de poder. A confiança silenciosa entre nós crescia, e minha filha finalmente começou a perceber que não precisava mais se submeter a um controle velado, que sua vida não seria determinada por decisões externas que visavam apenas manutenção de status e poder. À medida que o dia avançava, o genro enviava mensagens cada vez mais desesperadas, algumas misturando ameaças legais, outras implorando explicações, tentando manipular familiares e amigos para recuperar o que acreditava ser seu controle absoluto. Mas cada ação dele só confirmava que havíamos antecipado cada movimento, que cada risco havia sido mitigado e que a liberdade da minha filha estava garantida.
mesmo diante de todas as tentativas de intimidação e manipulação. Enquanto o mundo ao redor continuava a girar, com notícias, mensagens, rumores e expectativas sociais, nossa operação silenciosa seguia firme, inabalável, como um rio profundo que corre sob a superfície sem que ninguém perceba sua força. E naquela tarde, percebi que a percepção de poder do genro começava a desmoronar lentamente. Ele não entendia que o verdadeiro controle não se exercia através de arrogância ou riqueza, mas sim através da paciência, observação, estratégia e precisão, que eram as ferramentas que estávamos usando para garantir não apenas a liberdade da minha filha, mas também sua segurança emocional, financeira e psicológica. Cada tentativa dele de manipular a situação, cada esforço para restaurar o controle perdido, apenas reforçava a eficácia do que havíamos planejado e executado. E cada vitória silenciosa aumentava a confiança da minha filha, fortalecia a rede de proteção que construímos e estabelecia um precedente. Ninguém poderia mais, de forma alguma, subjugá-la ou controlar sua vida sem que houvesse resposta estratégica imediata e eficiente. Naquele dia, a sensação que pairava era de triunfo silencioso, de vitória discreta, de justiça calculada. A mansão, os sorrisos, o luxo, tudo permanecia externo, superficial, enquanto a verdadeira batalha havia sido vencida longe dos olhares alheios, com planejamento, paciência e observação rigorosa. E assim, mesmo com o genro acreditando ter poder e controle, compreendi que a operação havia alcançado um ponto decisivo. A percepção de poder dele estava comprometida, a liberdade da minha filha estava restaurada, e cada movimento futuro poderia ser conduzido com precisão absoluta, garantindo que, não importa o que ele tentasse, não seria mais capaz de exercer domínio sobre ela, e que a verdadeira força residia em nossa preparação silenciosa, estratégica e implacável. Aos poucos, o sol da manhã começou a infiltrar-se pelas cortinas do refúgio seguro, aquecendo o ambiente e trazendo consigo a sensação de que havíamos atravessado a noite mais crucial de nossas vidas. Minha filha dormia, ainda fragilizada pela tensão emocional e pela exaustão que acumulava desde o início do casamento. E eu permanecia sentado em silêncio, observando cada detalhe do quarto, cada objeto, cada pertences que ela havia trazido consigo, organizando mentalmente cada passo que ainda precisávamos dar para consolidar sua liberdade de maneira definitiva. Não havia espaço para comemorações ou alívio completo. Cada vitória silenciosa precisava ser consolidada. Cada risco potencial mitigado, porque a sombra do genro, embora enfraquecida, ainda existia, e qualquer descuido poderia permitir que ele retomasse alguma forma de controle. Enquanto revisava mentalmente o plano, lembrei-me de todos os momentos em que subestimamos ou ignoramos sinais. Todos os gestos que indicavam arrogância e excesso de confiança. Lucas acreditava com toda a convicção de sua riqueza e influência que poderia controlar cada situação, mas nunca contabilizou minha experiência, minha paciência e minha capacidade de observação detalhada. Cada tentativa de manipulação dele havia sido prevista, cada gesto calculado, cada movimento monitorado, e agora transformava-se em prova de que a liberdade da minha filha não seria comprometida. Preparei os documentos que poderiam ser usados caso fosse necessário envolver advogados, autoridades ou outros intermediários. Registros financeiros, contratos, cláusulas abusivas, mensagens e evidências que demonstravam de maneira clara a realidade que enfrentávamos. Cada papel colocado à minha frente era uma extensão da estratégia, uma ferramenta silenciosa de proteção e garantia de autonomia, porque sabia que a informação correta no momento certo poderia tornar qualquer ameaça inócua. Observando minha filha, compreendi a profundidade da operação que havíamos executado. Não se tratava de confronto, nem de gritos, nem de vingança direta.
Era resgate silencioso, minucioso, preciso. A percepção de poder do genro havia sido quebrada não por exposição pública ou escândalo, mas pela antecipação de cada movimento, pela organização meticulosa, pela estratégia invisível que agora se consolidava. Pela primeira vez desde o início de sua relação, minha filha parecia respirar sem medo, movendo-se no espaço com um pouco mais de liberdade, olhando ao redor, sem a ansiedade constante que havia marcado sua vida nos meses anteriores. Cada gesto dela indicava que o plano havia funcionado, que a liberdade não era mais uma abstração, mas uma realidade concreta, e que cada passo que havíamos dado, cada observação, cada análise de comportamento, cada planejamento silencioso havia culminado em sucesso absoluto. O genro, por sua vez, começava a compreender tarde demais que seu controle não era mais efetivo. Mensagens não respondidas, telefonemas ignorados, evidências e documentos organizados de forma estratégica mostravam que qualquer tentativa de retomar domínio sobre minha filha era inútil. Ele descobriu que subestimou não apenas minha experiência, mas a determinação de um pai disposto a proteger sua filha sem se expor desnecessariamente. Cada tentativa de pressão transformou-se em confirmação de que estávamos à frente, que a estratégia silenciosa e paciente havia se mostrado mais poderosa do que qualquer confronto direto. Enquanto revisava mentalmente cada detalhe do plano, percebi que havia mais do que vitória ou proteção. Havia lições silenciosas sobre confiança, inteligência emocional, observação e paciência. A liberdade da minha filha não fora conquistada através da força bruta, mas pelo domínio do conhecimento, pela antecipação e pelo controle das informações. E naquele ambiente tranquilo, que contrastava com a tensão e o luxo superficial da mansão que deixáramos para trás, compreendi que o verdadeiro preço pago pelo genro não foi financeiro, nem social, nem mesmo emocional, mas a perda de controle absoluto que ele acreditava ter sobre outra pessoa. Minha filha, agora segura, livre de pressões e manipulações, podia finalmente reconstruir sua vida com autonomia, confiança e clareza, enquanto o genro permanecia limitado pelas próprias percepções equivocadas, pelo excesso de confiança e pela subestimação de alguém que observava, compreendia e agia com paciência e estratégia. Ao longo daquele dia, organizei cada detalhe para consolidar a segurança dela. Contatos confiáveis, rotas de comunicação, recursos financeiros, opções de residência e apoio legal permanente, garantindo que nenhum movimento futuro pudesse colocá-la novamente sob influência ou controle indesejado. Cada ação minha foi conduzida com precisão absoluta. Cada decisão planejada para reforçar autonomia e independência. E cada passo dado consolidou a verdade de que a liberdade e dignidade da minha filha não dependiam de permissões externas, mas da inteligência estratégica e da paciência de quem observa silenciosamente e age no momento certo. E enquanto a luz do dia preenchia o refúgio seguro, percebi que a vitória não era apenas nossa, mas também uma demonstração de que a paciência, a observação e o planejamento silencioso podem superar arrogância, riqueza e controle ilusório. Não houve gritos, não houve confrontos, não houve humilhação pública. Apenas estratégia, inteligência, coragem e a certeza de que cada ação planejada, cuidadosamente tinha restaurado não apenas a segurança, mas a liberdade e a dignidade que minha filha merecia, mostrando que o verdadeiro poder não reside na imposição, mas na capacidade de proteger e agir com precisão absoluta quando o momento exige, garantindo que ninguém mais subestime o valor e a determinação de quem ama e protege silenciosamente.